Olá, pessoal, vamos lá. Nós vamos começar agora a nossa terceira parte sobre o ICMS. E eu estava tratando com vocês sobre as alíquotas do ICMS, né? Eu falei para vocês que existem três espécies de alíquotas e eu vou iniciar aqui essa terceira parte da matéria, justamente tratando sobre essas alíquotas aqui. Continuarei sobre outros pontos relevantes também sobre o ICMS. Bom, vamos lá, vamos começar aqui em alíquotas. As alíquotas, como eu disse, elas são alíquotas internas, alíquotas para as mercadorias importadas e as alíquotas interestaduais. As alíquotas internas são aquelas aplicadas aí quando ocorre circulação de mercadorias dentro de um mesmo estado, de um estabelecimento para outro, de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, enfim, circulações que ocorram dentro do mesmo estado. Essas são as alíquotas internas, que, como eu falei, por resolução do Senado Federal, são livremente estipuladas pelos estados, sendo a alíquota geral costuma ali ser de 17% ou 18%. As alíquotas de mercadorias importadas, que também por resolução do Senado 13 de 2012, são aquelas alíquotas, a alíquota aplicada nessa importação, né? A alíquota do ICMS em importação é uma alíquota de 4%. E as alíquotas interestaduais, que é onde eu vou focar um pouquinho mais aqui. As alíquotas interestaduais, elas são de 12% ou de 7%. 12% são a alíquota aplicada na circulação de mercadorias entre os estados do Sul e Sudeste e entre os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quando tiver uma circulação de mercadoria em que o estado de origem é um estado do Sul e Sudeste e o estado de destino é um estado do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e o Espírito Santo, aí a alíquota interestadual será de 7%. Então, vamos lá. A alíquota interestadual é de 12%, de modo geral, quando ocorre circulação de mercadorias entre estado de origem do Sul e Sudeste para estado de origem do Sul e Sudeste, ou entre estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e o Espírito Santo. Agora, se a circulação de mercadoria ocorrer do estado Sul e Sudeste, dos estados do Sul e Sudeste, para estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e para o Espírito Santo, aí nesse caso a alíquota interestadual é de 7%. Eu vou explicar por quê daqui a pouquinho, mas isso beneficia os estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e o Espírito Santo, que são estados tradicionalmente mais consumidores, que possuem uma maior disparidade regional aí em relação ao Sul e Sudeste, que são estados tradicionalmente mais produtores de mercadorias aí, que circulam mais essas mercadorias. Então, é uma forma de criar um equilíbrio e beneficiar a arrecadação para esses estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Espírito Santo nessas operações interestaduais. A Emenda Constitucional 87 de 2015, ela trouxe relevantes modificações aqui nesse aspecto dessas alíquotas interestaduais e eu vou tratar um pouquinho sobre ela agora. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de alíquota interestadual, nós temos que entender que existe uma tributação aqui em que um estabelecimento no estado A está vendendo essa mercadoria para um estabelecimento ou para um consumidor final no estado B. E aí a arrecadação, o Brasil fez a opção de permitir que a arrecadação ela seja partilhada entre o estado de origem e o estado de destino. Dessa forma, o que acontece? Quando se trata, por exemplo, de uma circulação de mercadorias entre estados da mesma região, então vamos supor que sejam dois estados do Sudeste, certo? Uma circulação de mercadoria entre uma pessoa jurídica situada no estado de São Paulo, vendendo mercadoria para uma pessoa jurídica situada no estado de Minas. São dois estados do Sudeste, logo a gente tem uma alíquota interestadual de 12%. Nesse caso, o que vai acontecer?
Essa alíquota interestadual de 12%, por ser 2 estados do Sudeste, ela vai ser recolhida sobre a base de cálculo, então o valor encontrado vai ser recolhido para o estado de origem e o diferencial de alíquota para o estado de destino. Como é que funciona isso? É uma forma de partilhar aí a arrecadação entre os 2 estados envolvidos nessa operação de circulação de mercadorias. Então, vamos supor, se a venda ocorreu do estado de São Paulo para o estado de Minas, e sendo 2 estados do Sudeste, nós temos uma alíquota interestadual de 12% aplicada sobre essa base de cálculo, que vai ser destinada, vai ser arrecadada pelo estado de São Paulo, estado de origem. E nós temos o diferencial de alíquota, que é a subtração da alíquota interna, subtrai da alíquota interna o valor da alíquota interestadual, o diferencial de alíquota é recolhido para o estado de Minas. Vamos supor que a alíquota interna aí seja de 18%. Se a alíquota interna é 18%, subtrai os 12% da alíquota interestadual e nós temos um recolhimento de 6% sobre a base de cálculo para o estado de destino, que no meu exemplo aqui é o estado de Minas. Quando a gente fala dessa venda, dessa circulação de mercadorias ocorrendo do Sul e Sudeste para estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Espírito Santo, a quantidade de arrecadação ela inverte. Porque veja só, vamos para um seguinte exemplo. Imagine que nesse meu exemplo B esteja ocorrendo uma circulação de mercadoria de uma pessoa jurídica situada no Sudeste, vamos supor São Paulo, vendendo para uma pessoa jurídica situada em Goiás, que é Centro-Oeste. Nesse caso, a alíquota interestadual, por ser uma venda do Sudeste para o Centro-Oeste, a alíquota interestadual de 7%, sendo recolhido aí para o estado de São Paulo, que é o estado de origem. O estado de destino, que no meu exemplo agora é Goiás, tem direito ao diferencial de alíquota. Vamos supor que seja esses mesmos 18% aí que eu trouxe para vocês. Então, 18% é a alíquota interna, menos os 7% da alíquota interestadual que já foi recolhido para o estado de São Paulo no meu exemplo, nós temos um resultado de 11% que deve ser recolhido para o estado de Goiás, que é o estado de destino. Nesse meu exemplo agora, nós temos o estado de destino recolhendo uma fatia maior do que o estado de origem, justamente para equilibrar as contas e garantir uma maior arrecadação para esses estados que são estados tradicionalmente consumidores. Perfeito? Bom, tendo isso em mente já, vamos prosseguir um pouquinho e vamos analisar o que a Emenda Constitucional 87 de 2015 ela fez. Antes da Emenda Constitucional 87 de 2015, a Constituição previa o seguinte: ela previa que ela consideraria uma circulação interestadual propriamente dita somente quando houvesse uma circulação de um estabelecimento contribuinte habitual do ICMS para outro estabelecimento contribuinte habitual do ICMS. Então, pela Constituição Federal anteriormente, a gente consideraria circulação de mercadoria interestadual apenas quando essa mercadoria estivesse saindo de um estabelecimento, uma PJ, alguém que circula com habitualidade de mercadorias, de um estado A para outro contribuinte habitual situado em outro estado, no estado B, por exemplo. Então, nesse caso, seria uma situação de aplicação de alíquota interestadual, recolhimento de uma parcela para o estado de origem e de uma parcela, de uma fração para o estado de destino. Quando houvesse uma circulação de mercadorias interestadual, mas o destinatário fosse alguém não contribuinte habitual do ICMS, nesse caso, essa operação era tratada como uma circulação interna de mercadorias. Nessa hipótese, quando a gente estava falando, então, vamos supor, uma pessoa jurídica situada no estado A, contribuinte habitual desse ICMS, vendendo direto ao consumidor final, que não é contribuinte habitual do ICMS. Nesse caso, essa venda era tratada como uma venda interna.
Nesse caso, recolheria só o ICMS pela alíquota interna para o estado A, estado de origem. O estado destinatário não arrecadava absolutamente nada nessa hipótese. Então, pela Constituição, antes da emenda constitucional 87 de 2015, quando a gente tinha uma circulação de mercadoria para um destinatário não uma circulação de mercadoria faticamente interestadual para um destinatário não contribuinte do ICMS, pagava-se a alíquota interna apenas para o estado de origem. Quando tinha uma operação entre contribuinte habitual para um destinatário contribuinte do ICMS, aí nessa hipótese a gente tinha uma venda interestadual e aí pagava-se a alíquota interestadual para o estado de origem e o diferencial de alíquota para o estado de destino. O que começou a acontecer? Com o comércio eletrônico, foi aumentando ano após ano, gradativamente, vendas faticamente interestaduais, mas ocorrendo diretamente para o consumidor final. Cada vez mais as pessoas situadas em outro estado estavam adquirindo mercadorias como consumidor final de estabelecimentos situados em vários estados do Brasil. O comércio eletrônico, então, começou a aumentar cada vez mais a arrecadação para os estados de origem, os estados tradicionalmente produtores dessas mercadorias, e reduzindo gradativamente a arrecadação para os estados de destino. Porque lembrem-se, antes da emenda constitucional 87 de 2015, essa venda pelo comércio eletrônico, essa venda realizada de um estabelecimento situado no estado A para um estabelecimento situado no estado A para um consumidor final situado no estado B, essa venda era tratada juridicamente como uma venda interna. A arrecadação era efetuada somente para o estado de origem, conforme a sua alíquota interna. Com isso, os estados de origem arrecadavam cada vez mais, ano após ano, e os estados de destino cada vez mais perdendo receita, porque as pessoas começaram a aumentar essa opção pelo comércio eletrônico. Inclusive, a emenda constitucional 87 de 2015, ela é denominada da emenda do comércio eletrônico, porque ela veio para tentar equilibrar essa arrecadação entre os estados de origem e estado de destino. É uma emenda constitucional preocupada com essa perda arrecadatória dos estados de destino quando se tratava de venda direta ao consumidor final, realizada por meio do comércio eletrônico. Hoje, então, depois da emenda constitucional 87 de 2015, a emenda do comércio eletrônico, não importa mais se o destinatário é contribuinte ou não contribuinte do ICMS. Paga-se, nessa hipótese, a alíquota interna, a alíquota interestadual para o estado de origem e o diferencial de alíquota para o estado de origem para o estado de destino. Então, agora, após a emenda constitucional 87 de 2015, melhor dizendo, a partir de 2019, paga-se a alíquota interestadual para o estado de origem e o diferencial de alíquota, ou seja, a diferença que dá entre a alíquota interna menos a alíquota interestadual, paga-se integralmente o diferencial de alíquota para o estado de destino. Com isso, equilibrou a capacidade arrecadatória, a arrecadação entre os estados de origem e de destino. Hoje, então, repito, não importa mais se o destinatário ele é contribuinte habitual do ICMS ou não contribuinte do ICMS, alguém consumidor final adquirindo uma determinada mercadoria via comércio eletrônico, não importa mais se essa operação, então, é realizada entre dois contribuintes habituais ou entre um contribuinte habitual e um não contribuinte. Tratando-se de uma operação interestadual, a alíquota interestadual ela é recolhida para o estado de origem e o diferencial de alíquota é recolhido para o estado de destino, sendo que esse diferencial de alíquota hoje, após 2019, ele é recolhido integralmente para o estado de destino. Por que eu falo hoje a partir de 2019?
porque justamente para tentar, para não ser uma mudança drástica, né, que provocaria uma perda de receita muito grande para o estado de origem de um ano para o outro, para evitar então essa insegurança, né, que criaria aí para o estado de origem, esse diferencial de alíquota ele foi gradativamente concedido em percentuais cada vez maiores para o estado de destino. Então, pela emenda constitucional 87 de 2015, em 2015, o diferencial de alíquota seria 20% para o estado destinatário e 80% para o estado remetente. A de 2015, essa disposição de 2015, ela não chegou a ser aplicada, porque a emenda constitucional ela entrou em vigor mesmo para 2016. Então, em 2016, a previsão era que do diferencial de alíquota somente, 40% era do estado destinatário e 60% para o estado do remetente. Em 2017 já inverteu. A maior parte, então 60% do diferencial de alíquota foi para o estado destinatário e 40% para o estado remetente. 2018, 80% do diferencial de alíquota para o estado destinatário e 20% somente para o estado remetente. E a partir de 2019, 100% do diferencial de alíquota é do estado destinatário. Então, hoje, em 2023, desde 2019, então, nós temos, independentemente de se tratar de uma circulação de mercadoria interestadual para contribuinte habitual do ICMS ou para alguém que é consumidor final não contribuinte do ICMS, nós temos a aplicação da alíquota interestadual, cuja arrecadação é do estado de origem, e o diferencial de alíquota ele é 100% para o estado de destino, evitando aí essa perda arrecadatória para os estados de destino em decorrência do comércio eletrônico. Bom, para finalizar agora o ICMS, nós temos que tratar um pouquinho sobre o serviço de transporte interestadual e intermunicipal e sobre o serviço de comunicação e algumas observações aí relevantes. Primeiro, quando a gente fala de serviço de transporte que incide ICMS, a gente fala de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, serviço de transporte entre municípios de um mesmo estado e serviço de transporte entre estados. Primeira observação que eu faço, o transporte inframunicipal, esse transporte que ocorre dentro do mesmo município, incide o ISS, conforme a Lei Complementar 116 de 2003. É hipótese de incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza e não do ICMS. Segunda observação, tem que ser prestações onerosas. Se a gente está falando de prestação de serviço, para incidir ICMS tem que ser uma prestação onerosa, não é serviço, uma prestação gratuita, uma mera carona, né? Um mero favor. Isso aí não enquadra em serviço e, portanto, não se trata de hipótese de incidência do ICMS serviços de transporte. Transporte de carga própria também não pode incidir ICMS, obviamente, né? Afinal, confundiria aí o próprio prestador com o tomador de serviço. Carregar a própria carga não é hipótese de incidência de ICMS. E o ICMS ele incide sobre o transporte de passageiros, como também sobre o transporte de carga, incide o ICMS. Nesse caso, a base de cálculo é o preço do serviço, em se tratando de transporte interurbano e interestadual. Sobre os serviços de comunicação, Lei Complementar 87 de 96, artigo 2º, inciso 3, conceitua aí o que é essa prestação de serviço. E a prestação de serviço de comunicação, observem bem quais são essas prestações para entender bem o que é serviço de comunicação. Então, vamos lá. São prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. O importante aqui para ser serviço de comunicação não é o ato de comunicar, não é sobre esse ato, sobre esse serviço que incide o ICMS comunicação.
a gente tem ICMS Comunicação sobre a prestação de serviços que disponibilizam meios para que essa comunicação saia do ponto A e chegue ao ponto B, onde é o destino dessa comunicação. Então, veja bem, incide ICMS sobre os serviços que disponibilizam meios de comunicação, serviços que abrangem aí a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação. Incide ICMS, então, sobre a prestação da atividade fim, processo de transmissão dessas mensagens. Não incide sobre a prestação de serviços conexos ao de comunicação, por meio, por exemplo, de telefonia móvel. Inclusive, a súmula 350 do STJ dispõe que o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação do telefone celular. Esse serviço ele é considerado conexo ao serviço de comunicação, o serviço de habilitação do telefone celular, ele é conexo e, portanto, não é atividade fim, processo de transmissão. Sobre o processo de transmissão, aí sim incide o ICMS Comunicação. E tem como base de cálculo o preço do serviço em se tratando de comunicação. Por fim, para terminar aqui o nosso assunto, o ICMS, eu vou trabalhar rapidamente sobre 3 imunidades relevantes trazidas na Constituição. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição fala sobre a imunidade do ICMS nas exportações de quaisquer mercadorias e serviços, justamente para incentivar essa exportação de mercadorias e serviços, nós temos essa imunidade do ICMS nas exportações. O artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição Federal de 88, trata da imunidade do ICMS nas operações com petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos derivados e energia elétrica. E o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha C da Constituição, trata da imunidade do ICMS sobre o ouro, quando este for ativo financeiro ou instrumento cambial. Nesse caso, o ouro não é mercadoria, ele é ativo financeiro ou instrumento cambial. Sobre esse ouro incide o IOF e não o ICMS mercadoria. Bom, é isso que eu tinha que tratar com vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham um bom dia e até mais, pessoal.